Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma entrevista dada por Zelensky, na qual ele disse que aceitaria ceder temporariamente territórios para a Rússia, desde que a OTAN faça um convite formal para a entrada do seu país na aliança. Atenção, chegou a Black Tabel. Só em novembro, todos os produtos do site estão com até 40% de desconto. É a oportunidade perfeita para garantir a sua bota Tabel resistente, confortável e pronta para qualquer desafio. Não deixe essa chance passar. São ofertas que só a Black Tabel tem. Entre no site agora, aproveite os descontos da Black Friday e garanta já a sua. Desde o início da invasão, a Rússia justificou as suas ações alegando proteger as populações russófonas do leste da Ucrânia e impedir aquilo que chamou de expansão da OTAN para dentro da esfera russa de influência. A invasão e ocupação de territórios como Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia foi acompanhada de referendos organizados pela Rússia, referendos que a comunidade internacional rejeitou como ilegítimos. A invasão russa trouxe destruição generalizada, com cerca de 300 mil baixas militares estimadas para ambos os lados. E para os civis ucranianos, o impacto está sendo especialmente devastador, com milhões de deslocados internos, destruição de infraestrutura essencial e bombardeios a alvos civis, incluindo hospitais e escolas. Os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos e membros da OTAN, forneceram bilhões de dólares em ajuda militar e humanitária à Ucrânia, incluindo sistemas de defesa antiaérea, munições avançadas e treinamento militar que têm sido essenciais para manter a resistência ucraniana. No entanto, esse apoio também tem gerado tensões internas no Ocidente, com parte da população questionando o custo financeiro e político dessa ajuda prolongada. Recuando no tempo, após os avanços iniciais da Rússia, a guerra entrou em um impasse, com a Ucrânia conseguindo, em 2022, recuperar partes do território perdido. Mas a contraofensiva lançada em 2023, que visava libertar outras regiões, foi um grande falhanço, causado principalmente pela ausência de apoio aéreo para a infantaria e os blindados que avançavam em terra. A guerra de atrito resultante sugou recursos de ambos os lados, tornando a possibilidade de uma solução diplomática mais urgente e, ao mesmo tempo, bem mais complexa. E agora, no final de 2024, a Rússia, fortemente reforçada por aliados como o Irã e principalmente a Coreia do Norte, iniciou uma série de ofensivas localizadas, focando-se principalmente na região de Donetsk, com os russos alcançando fortes resultados através da conquista de amplas áreas, principalmente a partir de setembro. Esses ganhos territoriais russos e profundas mudanças no cenário geopolítico dos Estados Unidos com a eleição de Donald Trump contribuíram para uma mudança profunda no discurso de Volodymyr Zelensky. Ele, que sempre se posicionou contra qualquer concessão territorial, agora sugere que a Ucrânia pode ceder territórios temporariamente à Rússia em troca de garantias de segurança da OTAN. Mas o que, efetivamente, motivou essa mudança? Em entrevistas recentes, Zelensky afirmou que um guarda-chuva da OTAN sobre os territórios ainda controlados pela Ucrânia poderia ser uma maneira de interromper aquilo que ele chamou de fase quente do conflito, com Zelensky sugerindo que as áreas ocupadas pela Rússia poderiam ser recuperadas por vias diplomáticas no futuro. A mudança reflete, em parte, o desgaste contínuo da guerra, com a Ucrânia enfrentando graves desafios para manter as suas forças armadas bem equipadas e motivadas. Além disso, a devastação econômica e a pressão sobre a população civil aumentam o apelo por uma solução, mesmo que temporária. Apesar de propor a proteção imediata da OTAN para os territórios ucranianos, Zelensky sabe que essa ideia enfrenta resistência dentro da própria aliança. Países como Estados Unidos e a Alemanha não estão dispostos a acelerar a adesão da Ucrânia, temendo uma escalada direta com a Rússia. Outro obstáculo é a Constituição ucraniana, que não permite a renúncia de territórios. Zelensky está preso entre a necessidade de defender o seu país e a resistência interna e internacional às concessões que ele propõe. E como o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos afeta essa equação?
Trump, que já criticou a postura do Ocidente em relação à Ucrânia, pode estar influenciando diretamente a estratégia de Zelensky. Trump prometeu, durante a sua campanha, encerrar o conflito na Ucrânia em um dia, com a sua equipe sugerindo um acordo de paz que congelaria as linhas de frente atuais e adiaria as aspirações da Ucrânia de entrar na OTAN por até 20 anos. Em troca, os Estados Unidos continuariam armando a Ucrânia para dissuadir futuros ataques russos. Trata-se de um acordo que Zelensky faz questão de demonstrar o seu desagrado, insistindo que só aceitaria a paralisação da fase quente do conflito em troca de um convite e de um processo formal de adesão à aliança. Trump é conhecido por sua postura mais conciliadora em relação a Vladimir Putin, e de fato, durante o seu primeiro mandato, ele evitou críticas abertas ao líder russo e procurou construir uma relação menos conflituosa. Essa abordagem preocupa aliados da Ucrânia, que temem que um retorno de Trump possa enfraquecer o apoio dos Estados Unidos a Kiev. Zelensky, ciente dessa realidade, tem se esforçado para construir um canal de comunicação direto com Trump. Ele enfatizou a necessidade de evitar intermediários que possam complicar o relacionamento e expressou interesse em trabalhar com Trump para encontrar uma nova abordagem que mantenha os interesses ucranianos no centro. Com Trump no horizonte, Zelensky enfrenta um profundo dilema estratégico. Ele precisa equilibrar o desejo de garantir o apoio contínuo dos Estados Unidos com a necessidade de manter a sua posição firme contra a Rússia. Qualquer concessão mal calculada pode minar a sua posição política e a confiança do povo ucraniano. Mas o que tudo isso significa para a Ucrânia, para a Rússia e para o equilíbrio global de poder? Quais são as implicações mais amplas dessa mudança de estratégia e como outros atores internacionais estão reagindo? Se a Ucrânia aceitar um acordo que ceda territórios, mesmo que temporariamente, isso poderá ser visto como uma vitória estratégica para Vladimir Putin. O controle consolidado das áreas ocupadas legitimaria a sua narrativa doméstica e enfraqueceria a posição da OTAN no leste europeu. Já os aliados europeus da Ucrânia enfrentam os seus próprios desafios internos, com muitos países, especialmente na Europa Ocidental, lidando com crises econômicas e a pressão das suas populações para reduzir os gastos com a guerra. Essa divisão interna pode dificultar uma resposta coordenada às propostas de Zelensky ou Trump. E não podemos nos esquecer que o conflito na Ucrânia é apenas o reflexo de uma luta muito mais ampla por poder global. A China, por exemplo, observa tudo de perto e com muita atenção, avaliando como o Ocidente responde a esse conflito, especialmente considerando as suas próprias ambições em Taiwan, que podem incluir a via militar. E por isso, uma solução que envolva grandes concessões territoriais pode enfraquecer a posição do Ocidente em outras disputas globais. E por último, mas não menos importante, está o impacto sobre os próprios ucranianos, com qualquer acordo que envolva concessões territoriais sendo altamente controverso dentro do país. Para muitos, aceitar tal acordo poderá ser visto como uma traição aos sacrifícios feitos ao longo da guerra. Estamos, claramente, diante de um momento crucial para a Ucrânia e para o mundo. As declarações de Zelensky e a iminente mudança na liderança dos Estados Unidos criaram um cenário novo e imprevisível. A Ucrânia conseguirá manter a sua soberania e o seu território, ou veremos o início de uma nova era de concessões e reequilíbrios globais? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. And it's fairly simple, really, is that Ukraine joins NATO, but Russia takes control and keeps the land that it has to date. Would that be a possibility? Ніхто не пропонував нам бути в НАТО. No one has offered us to be in NATO with just one part or another part of Ukraine. Щоб закінчити гарячу стадію. That's for once. Факт. The fact is that it is a solution to stop the hot stage of the war, because we can just give the NATO membership to the part of Ukraine that is under our control. Факт. Можна було б, ніхто не пропонував. Yes, it could be possible, but no one offered.
треба робити. But the invitation must be given to Ukraine within its internationally recognized Ви border. не можете давати тільки частині. You can't give invitation to just one part of a country. Why? Because thus you would recognize that Ukraine is only that territory of Ukraine and the other one is Russia. Тому я і сказав, юридично ми не маємо права So визнавати. legally, by law, we have no right to recognize the occupied territory as territory of Russia. І тут не можна помилятись в цьому. And here Але we must not якщо make any хочемо mistake. зупинити гарячу стадію війни, But if we треба want to взяти stop the hot під stage of the НАТО war, зонтик, амбрелу, we should take under NATO umbrella the territory of Ukraine that we have under our control. швидко. А далі вже That's what we need to do fast. And then Ukraine can get back the other part of its territory diplomatically. Ось що я сказав, що таку пропозицію So, and this proposal has never been considered by Ukraine because no one has ever offered that to us officially. не запропонував.